Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h33 e vamos fazer contato com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Evaldo Stanislau Afonso de Araújo. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Glauco. Evaldo, a gente tem aí, tivemos ontem, né, a divulgação pelo Ministério da Saúde dos últimos números a respeito da pandemia do coronavírus no país. Temos aí 2.462 mortes com 38.654 casos confirmados. Como é que você avalia o atual estágio da epidemia aqui no Brasil? Eu acho, Glauco, que ele não mudou muito em relação a números, porque a gente continua padecendo da falta de diagnóstico, né? Então, evidentemente que a gente vê os números aumentando, entretanto, a credibilidade, a confiabilidade desses números ainda continua em xeque, uma vez que eu acho que o subdiagnóstico ele é muito, muito grande. Então, tanto o subdiagnóstico de casos, quanto o subdiagnóstico de óbitos. E se a gente já vê números, o que a gente consegue ver já é número grande e crescente, o que a gente não consegue ver aumenta muito mais. Então, certamente, nós continuamos ainda numa fase de extrema atenção e preocupação, porque é evidente que a epidemia está se expandindo, em que pese os esforços de todos, no sentido de que as pessoas fiquem em casa e, com isso, desacelerem a epidemia, né? Vamos aguardar. Agora, quando a gente vê aqui os números de São Paulo, Evaldo, chama a atenção o seguinte, né? Pelo menos de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sexta-feira, os 3 bairros, os 3 distritos mais atingidos aqui, que tem maior número de casos de coronavírus, eles estão nas zonas mais ricas da cidade, mas os 3 distritos que têm mais mortes estão na periferia. Na sua opinião, não só em São Paulo, mas em outros lugares, é necessário que a gente tenha mais atenção para ações direcionadas no combate ao coronavírus e também para minimizar os seus impactos em termos de saúde pública? Começa a se desenhar, né, na realidade, uma coisa que já era esperada. A mortalidade por coronavírus, ela é grande em determinados recortes populacionais, como os mais idosos, as pessoas com doenças crônicas, mas ela é maior na dependência da qualidade da assistência. Então, evidente que quem está nas regiões mais centrais, quem tem acesso a melhores hospitais, melhores médicos, acaba tendo um melhor desfecho também. Quem está mais nas regiões periféricas e com acesso limitado ou a serviços que sofrem, às vezes você, com frequência, até você tem bons profissionais, mas que não tem todos os recursos necessários, isso se reflete numa maior mortalidade. Então esse é mais um componente desse momento que a gente vive, né, da Covid-19, que nos preocupa, que é essa característica da desigualdade do impacto da doença. Ela acomete principalmente, né, ela é democrática, acomete a todos, mas sobretudo as classes mais humildes, as populações mais das zonas periféricas, vão ser mais impactadas do que as pessoas que têm uma condição social melhor. Evaldo, a gente vai agora à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Bom dia, Stanislau. Bom, Stanislau, primeiro eu queria saber como anda a sua saúde, né? Já que você ficou em quarentena também. E segundo, eu queria que você comentasse essa média de isolamento no país, né? Que caiu para 46,2%, a menor taxa até agora. É preocupante? Marilu, bom dia, obrigado pela sua preocupação. Eu estou super bem, já estou na ativa, felizmente. Em relação à taxa de distanciamento social, ela é absolutamente preocupante. Parece que as pessoas incorporaram esse discurso irresponsável de algumas autoridades, de que tem que abrir tudo, porque senão a economia vai sofrer e tal, e não estão entendendo que para que a economia esteja viva, para que a economia cresça, a gente tem que ter gente na rua, a gente tem que ter pessoas vivendo, né? Então, o nosso primeiro compromisso é com a vida, depois com a economia. Primeiro a gente vence essa guerra da Covid, depois a gente se recupera. É exatamente esse o cenário que a gente tem que encarar. E, infelizmente, a gente percebe que as pessoas estão embarcando num discurso irresponsável
E um outro aspecto que também a gente tem que considerar é o seguinte, até agora a gente conseguiu, com todas as dificuldades, algum distanciamento social. Isso com certeza impactou na velocidade de disseminação da doença e a gente começa a ver agora alguns hospitais, alguns serviços no seu limite assistencial, mas ainda existe espaço para a gente atender os pacientes. Então a coisa na maior parte do Brasil não está tão dramática como já poderia estar. Isso não está dramática, por quê? Justamente por causa do distanciamento social, ou seja, o objetivo que é lentificar a progressão da doença e preparar o serviço para que atenda, ele está sendo atingido, ainda que parcialmente, mas está sendo atingido. A partir do momento que a gente vê cair o percentual de adesão ao distanciamento social, que a gente vê algumas prefeituras abrindo comércio, que a gente vê o discurso irresponsável do governo federal, o que vai acontecer? Em 2 semanas, um pouco mais, um pouco menos, talvez, com alguma certeza a gente pode dizer isso, mas talvez a gente já enfrente aí uma situação assistencial muito diferente do que a que está dada hoje. Exato. Agora, Stanislau, obviamente você sabe, né, esse pronunciamento, nem sei o que dizer em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né, que falou em Brasília, diante de uma plateia, né, que defendia aí a volta do AI-5. Enfim, a gente viu a aglomeração. Quero saber que você fale do ponto de vista médico, né, o que isso também representa, e a fala, né, do presidente da República ali, um claro descumprimento de uma orientação da Organização Mundial da Saúde, Stanislau. Bom, quanto a essa situação de descumprimento da ordem da Organização Mundial da Saúde, da recomendação da Organização Mundial da Saúde, já está claro para o mundo inteiro, lamentavelmente, que o Brasil se alinha com o que há de pior do ponto de vista de postura sanitária, inclusive dando a impressão que é uma coisa deliberada e até, por que não dizer, de falta de inteligência, né? Mas então, quanto a isso, já é pacífico. O mundo inteiro já entendeu que o Brasil escolheu se aliar no pior lado do mundo, que aliás é o lado da minoria, só pequenos países comandados aí por ditadores, por pessoas absolutamente desqualificadas para liderar qualquer população, qualquer país, que estão tomando essa atitude. O Brasil já se alinhou a isso, infelizmente. Quanto à aglomeração, eu volto ao básico. A gente tem que ter em mente o seguinte, é um vírus que se dissemina muito rapidamente, muito facilmente, é um vírus que precisa de proximidade, as pessoas precisam estar a menos de 1 metro, 1,5 metros de distância uma da outra, as pessoas falando próximas uma da outra estão transmitindo gotículas, as pessoas tocando uma na outra ou objetos, esses objetos estão contaminados com gotículas que se depositaram neles e que, portanto, têm vírus. Você manuseia isso com as mãos, você põe a mão no rosto, enfim, você tem uma cadeia perfeita. Antes a gente acreditava que uma pessoa infectada transmitiria para 3, hoje a gente sabe que uma pessoa infectada pode transmitir até para 6. E o vírus é altamente infectante. Então, partindo dessa premissa biológica, é só a gente imaginar o que é aquela aglomeração que se repetiu em algumas cidades do Brasil, irresponsavelmente, e imaginar que se você tiver ali 1, 2 ou 3 pessoas ainda na fase de incubação, porque a pessoa pode estar se sentindo bem, mas mesmo assim ela já transmite o vírus, e daqui a 5 dias, no máximo 14, a gente vai começar a ver o resultado disso, né? Nós já tivemos em situações anteriores, foi até noticiado na imprensa, que pessoas que participaram de manifestações semelhantes depois adoeceram. Inclusive, parece que a filha do Ives Gandra Martins, que é secretária ou assessora da Damares. Então, é só a gente aguardar, infelizmente, para a gente ver que muita gente vai cair doente por causa disso. Muito bem, agora do ponto de vista da saúde pública, né, um discurso como esse, defendendo, enfim, apoiando, né, uma manifestação como o AI-5, enfim, para a saúde pública, Stanislau, a gente pode fazer aí o paralelo de como era a saúde pública na época da ditadura militar e depois a conquista, né, do SUS, enfim, para a saúde pública não é nada benéfico, muito pelo contrário, né, Stanislau? Bom, a gente vai voltar, né, a uma era pré-SUS,
na época da ditadura militar, o que existia no Brasil é que você tinha os institutos de saúde, os institutos de servidores e tal, então parte da população tinha algum acesso. A medicina privada, ela era também bastante presente e integralmente privada, né? Não tinha essa noção ainda dos convênios e tal. E quem não tinha nada, não tinha nada, ficava ao Deus dará, ficava dependendo das santas casas, da benemerência, enfim. Com o SUS, hoje o Brasil se alinhou com o que há de melhor em termos de saúde pública. O SUS é uma conquista do povo brasileiro que precisa ser defendido e fortalecido. Infelizmente não é o desejo que a gente vê hoje no grupo com o SUS sob ataque. O governo ele realmente não estimula a defesa do SUS, ao contrário, e privilegia com muita evidência os grupos de saúde suplementar, que são necessários, que têm o seu papel, mas que têm que ser melhor regulados e isso é uma situação que a gente tem que ficar muito atento. Do ponto de vista de saúde pública, o perigo que eu vejo é que na ditadura militar nós tivemos muita maquiagem de dados, né? Então todo mundo lembra de uma epidemia de meningite que foi muito grave no começo dos anos 70 e absolutamente aquilo não foi noticiado, aquilo não impactou. É o risco que a gente corre agora. Você perceba que na mudança do ministro, os relatórios, os dados, as coletivas, quer dizer, já era sofrível, né? Pela falta de kits, pelo subdiagnóstico. Agora, então, além de sofrível, passa a ser até questionável, porque não dá mais, a gente provavelmente vai perder contato com a realidade das estatísticas, né? Num padrão muito semelhante ao que a gente observava na época da ditadura. Tá certo, Stanislau, muito obrigada aqui, viu? De minha parte, passo para o Glauco agora, até mais. Obrigado. Stanislau, só queria que você comentasse aqui, porque a gente vem reforçando todos os dias no Jornal Brasil Atual a questão da necessidade do isolamento social. Então a gente acompanha alguns fatos que estão acontecendo no mundo agora, por exemplo, a província de Hubei, na China. Só agora eles determinaram aí a reabertura das escolas, sendo que ali foi onde começou a pandemia, né, onde a gente teve o registro dos primeiros casos, houve ali o isolamento total, depois a gente viu ali as medidas restritivas serem flexibilizadas de acordo aí com o achatamento da curva, né? E só agora, só nesse momento que eles estão determinando a reabertura das escolas. A gente vê também o México, né? Alguns estados estão partindo para o lockdown, para o isolamento total. O México que começou tardiamente, ao contrário da China, começou tardiamente as medidas de isolamento. Então queria que você falasse da importância, né, dado esses exemplos que a gente tem no mundo, da importância das pessoas ficarem em casa. Eu acho, Glauco, que partindo do exemplo do México, o lockdown ele se impõe por si, né? Se, infelizmente, as nossas previsões, aí, vendo esse relaxamento do distanciamento social, vendo a baixa adesão ao distanciamento social, as nossas previsões, que não são nossas só, são de toda a comunidade científica que estuda a dinâmica da Covid-19, isso se confirmando, nós vamos ter um incremento muito grande de casos e, lamentavelmente, de mortes. E aí, por mais que as pessoas queiram esconder, essa realidade vai se impor. Então, eu acho que uma das consequências dessa baixa adesão do distanciamento social que a gente vive hoje é que a gente pode evoluir para um lockdown, que nós não estamos em lockdown ainda, mas a gente pode ir para um fechamento total por conta da emergência sanitária que deverá se instalar a continuar nesse ritmo que a gente está, né? A segunda questão que a gente tem que enfatizar é que para a gente sair do distanciamento social, a Organização Mundial da Saúde foi muito clara, colocando quais são as condições para tanto. E nós não temos essas condições. Primeiro, a gente não sabe o tamanho e a dimensão da nossa epidemia de Covid-19. Segundo, a gente não tem diagnóstico suficiente, a gente não tem exame suficiente para mapear os casos, os sintomáticos e seus contactantes, não é? Então, sem essa premissa básica de entender a epidemia e de ter uma condição de vigilância epidemiológica para fazer diagnóstico e isolamento das pessoas infectadas, é irresponsável a gente pensar em sair do distanciamento social. O distanciamento social, eu insisto,
ele é a única ferramenta comprovadamente eficaz para a gente diminuir a circulação viral. E quanto tempo ele vai durar? Não é o tempo do homem, é o tempo do vírus. Enquanto a gente não tiver as condições mínimas de monitoramento e de controle do vírus, a gente não tem como pensar em distensionar o distanciamento social. Ele é absolutamente necessário. E aí você deu o exemplo da China, que foi altamente impactada. Nós estamos vendo outros países da Europa agora começando a sair do distanciamento social. A gente viu os Estados Unidos, que fez um plano muito robusto para também sair do distanciamento social, mas a gente não sai do distanciamento social porque algum ex-deputado, ex-ministro achou que já está bom. A gente sai do distanciamento social quando a gente faz como esses países estão fazendo. Tem diagnóstico maciço, tem como monitorar os casos e já tem a epidemia sob controle, ou pelo menos um controle parcial. Infelizmente, não é a situação do Brasil, não dá para sair do distanciamento social na marra, e se a gente fizer isso, eu insisto, os dados científicos mostram que a Covid vai crescer e quem vai pagar a conta seguramente são os mais humildes, os mais pobres, os mais idosos, os doentes crônicos e a sociedade como um todo, que além do sofrimento, vai ver também a sua oferta de leitos para outras doenças que continuam acontecendo diminuída. Sem dúvida, por isso é importante a gente manter aí e talvez até endurecer as medidas restritivas de circulação de pessoas, de distanciamento social. Stanislau, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Evaldo Stanislau Afonso de Araújo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.